Enquanto se aguarda a conclusão do julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, a repórter Gihanna Rodrigues conversou com especialistas em direito para entender o que pode acontecer daqui para frente. Vamos acompanhar. Hoje, durante o julgamento de Bolsonaro, o ministro do TSE, Raul Araújo, votou para absolver o ex-presidente e foi contra a inclusão da minuta de teor golpista encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres no processo. Para o advogado Bruno Ribeiro, diferentemente do que a defesa de Bolsonaro alega, a minuta não muda o foco do julgamento, que são os ataques ao sistema eleitoral em reunião com embaixadores. O que se julga ainda se está circunscrito à reunião com os representantes de estados estrangeiros aqui no Brasil, convocada pelo ministro Jair Messias Bolsonaro. O ministro Benedito, assim como o ministro Floriano de Azevedo Marques e o ministro André Mendonça, os três foram muito cuidadosos nos seus votos a mostrarem que eles não estavam julgando aquela minuta, que aquela minuta não era o fundamento do pedido e que aquilo não estava influenciando no julgamento. O julgamento da inegibilidade de Bolsonaro vai retornar amanhã e deve ser concluído. Caso algum ministro peça vistas, o prazo estipulado para voltar a julgar o processo é de 60 dias. Mas, ao que tudo indica, o que a gente ouve aí nos bastidores de Brasília é que mesmo que se alguém peça a vista, a única expectativa de que alguém pudesse pedir vista agora seria o ministro Cássio Nunes Marques, os outros ministros adiantariam o seu voto. O que é importante a gente lembrar é que esses recursos não têm o que a gente chama de efeito suspensivo, ou seja, o Bolsonaro não vai continuar elegível enquanto não julgar esses recursos, tá? Ele já se torna inelegível a partir da decisão do TSE. Ele voltaria a ser elegível caso a gente tivesse alguma modificação na Corte Superior ou no próprio TSE. Com a condenação de Bolsonaro, a defesa pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas existe chance do recurso nem ser examinado, já que o STF não costuma admitir ações em que provas já foram analisadas. No caso de Bolsonaro, a reunião com os embaixadores foi exibida na televisão e gravada. O que o tribunal vai ter que examinar, o Supremo Tribunal Federal, no caso de uma interposição de um recurso extraordinário, o primeiro ponto é esse, é saber se houve violação, se estamos diante de caso fático probatório ou em caso em tese, porque somente os casos em tese de violação à Constituição Federal é que o Supremo Tribunal Federal costuma analisar. O voto do relator, Benedito Gonçalves, pela inegibilidade de Bolsonaro, destacou que a própria Constituição prevê que o presidente deve respeitar os poderes da República, coisa que, para o advogado Jorge Folena, Bolsonaro nunca fez. Esse voto do ministro Benedito serve como uma orientação para a sociedade brasileira. Todos nós temos que respeitar a Constituição e respeitar as instituições do país. É assim que se forma um país democrático. É assim que se forma uma sociedade que não vai encaminhar para o fascismo, para o autoritarismo. Então, isso é um bom exemplo para a sociedade como um todo, inclusive para muitos militares que flertaram com o bolsonarismo. Então, o voto do ministro Benedito, ele resgata para toda a sociedade brasileira a crença na Constituição Brasileira de 1988 e no fortalecimento da democracia.